Rapaziada, em entrevista ao jornal A Bola lá de Portugal, José Boto falou um pouco mais sobre a formação da base, o que ele está querendo implementar, se ele já conseguiu implementar alguma coisa lá dentro, né, na base do Flamengo. Vamos ver aqui o que ele falou, beleza? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal que me ajuda pra caramba, fechou? Vambora aqui assistir então José Boto falando com o pessoal de Portugal. Portanto, e para estes 2 anos, são 2 anos de contrato, certo? Uhum. Para estes 2 anos, os objetivos que lhe propuseram foram o quê? Foi criar essa nova metodologia de formação, de scouting e ser campeão. Há pouco, né? Não, não, foi essencialmente criar uma estrutura profissional, ou seja, em que o decisor no futebol seja alguém que é profissional, que vive disto, não é? Porque se não tiver sucesso, o normal num profissional de futebol é ir embora, o normal num vice-presidente é se não tiver sucesso, continua, não é? Porque é um cargo estatutário. Ahm, e a grande ideia era ter alguém profissional que comande o futebol do clube e que seja responsável por todas as decisões que envolvem o futebol, que é algo que é quase único no Brasil. Ou seja, não teres um vice-presidente acima de ti, alguém que é o responsável pelo futebol, ah, é, pelo menos no Flamengo, algo que é feito pela primeira vez. E, e dar essa responsabilidade, dar uma estrutura, toda ela profissional, em que as decisões são tomadas por profissionais que realmente, se as decisões não forem bem tomadas, e muitas vezes nós no futebol sabemos que até são bem tomadas e a bola não entra, mas alguém que é responsável. Não é? Alguém, não é só o treinador que é responsável, é o treinador e há um diretor de futebol que foi responsável por uma série de, de decisões no futebol profissional, ah, e que é tão responsável como o treinador nas vitórias e nas derrotas. O que é que já o levou a adaptar-se a essas mesmas diferenças e o que é que também que já implementou da sua experiência na Europa? Ah, eu tenho essa característica, até por conhecer de diferentes realidades, mesmo dentro da Europa, não é? A Ucrânia não é a mesma coisa que a Grécia, ou a Grécia não é a mesma coisa que Portugal, e, e nós temos sempre também que nos adaptar a coisas que são culturais e que o mudar essas coisas cria mais problemas do que soluções e vantagens. Ahm, em termos daquilo que eu acho que já acrescentei, que era algo que já tinha sido feito com o Jesus e se perdeu um pouco durante este período, é o futebol é para as pessoas do futebol. Tá? O futebol é para as pessoas do futebol. Aqui dentro do centro de treinos só entram pessoas que realmente são necessárias estarem aqui, não há aqui mais ninguém. E isso era algo que aconteceu com o Jesus, mas que se perdeu nesse período até à minha chegada. Eu vi que o José, quando chegou aí, falou nisso, mas eram pessoas que eram convidados de mais de jogadores, Era de mídias, desde ou quê? diretores, pronto, a parte estatutária do clube também é muito diferente do que é em Portugal ou na Europa, não é? O clube tem muitos vice-presidentes, muitos diretores, e toda a gente, como é óbvio, o futebol é aquilo que move as pessoas, gostava de estar envolvida. Por exemplo, diziam que era comum durante o intervalo dos jogos aparecer vice-presidentes que nada tinham a ver com o futebol, estarem ali também envolvidos naquela dinâmica do intervalo, ou do pós-jogo, ou do antes do jogo, Portanto, ou conviviam com os jogadores no intervalo, é isso? exatamente, e viajavam 30, 40 pessoas com a equipa que nada tinham a ver com a equipa, porque depois é o primo, o filho, a família, toda a gente ia ali com coisa que para nós não faz muito sentido, porque estamos habituados na Europa que as equipas de futebol profissionais sejam muito fechadas. uh, e pronto, essas foram medidas que foram implementadas logo desde o início, porque sabes que estas coisas não há compromisso, tem que ser
tem que ser desde o início. Ah, e conseguimos, tenho o apoio do presidente para tomar essas decisões. Ah, mas existem outras coisas que se calhar não vale a pena mexer, ou que se calhar, do ponto de vista cultural, é normal para eles e para nós não é. Estou a falar, por exemplo, do tipo de comida, eu às vezes algum tipo de comida no pré-jogo, né? Que não é normal tu teres na Europa, mas aqui é normal, ou seja, se tu retirares aquilo, tu tens mais problemas do que ganhos, não é? Ou seja, aqui o feijão com arroz, se calhar, não seria permitido, e aí. E exatamente, aqui o feijão com arroz é diário. Na Europa, se colocasses feijão com arroz num pré-jogo, ninguém comeria, nem ninguém se lembraria de colocar isso no. Mas há aqui uma coisa também muito boa, que é eu tenho uma boa interação com o Filipe Luís, que me explica também essa parte cultural, não é? Ele que teve a sua carreira quase toda na Europa, e depois também aquilo que é cultural e que se calhar não vale a pena mexermos, ele apoia-me muito nisso também. Ó, rapaziada, e além desses vídeos, né, aqui eles colocaram tudo picotadinho, em vez de colocar um vídeo inteiro falando sobre isso, não, eles pegaram vários trechos da entrevista, então tem algumas partes ali que às vezes nem comentaram, mas aqui no descritivo aqui, né, nos textos, tem coisas também bem interessantes sobre a base que talvez não apareceram aí no vídeo, tá? Vamos falar aqui agora rapidinho, ó. Aqui ele já fala que o cara pergunta, né? O seu grande objetivo é mudar essa forma de trabalhar e implementar também mudanças na formação do clube? Isso é tão importante como ganhar o campeonato? Ele pergunta, né? Ganhar o campeonato, ele fala campeonato do profissional mesmo, não necessariamente da base, se eu não me engano. E aí o Boto responde aqui, ó. É mais importante ganhar o campeonato, porque se não ganhar o campeonato, a outra parte não se consegue fazer. Então, tipo assim, ou se você não ganhar o campeonato, né, você vai acabar meio que pressionado e não vai conseguir fazer o restante, né? Vai ficar na pressão, aquela parada toda, não ganha dinheiro, não tal, então acontece isso. A dimensão do Flamengo não te permite falar em projetos de longo prazo. As coisas têm que ser construídas em paralelo. A minha primeira medida era não estragar o que já estava bem feito, e depois identificar algumas coisas que poderiam ser mudadas sem grandes revoluções. Porque são esses objetivos que nos vão permitir depois fazer outro tipo de mudanças mais abaixo. Essas mudanças já estão a acontecer na formação da base, ainda não da forma como eu quero, mas por culpa minha. Porque com o mercado de transferência aberto, com a sucessão de jogos, ainda não consegui ter o tempo que eu preciso para estruturar melhor a formação da base. Então assim, ó, nesse trecho aqui, ele fala que nesse começo de ano, né, de temporada, ele já fez algumas mudanças na base, né? A gente não sabe ao certo o que é, mas ele já fez algumas mudanças, mas não conseguiu mudar tudo o que ele quer. E ele também não quer fazer uma grande revolução. Ele quer utilizar as coisas que já estão dando certo e implementar coisas novas, né? Ou coisas antigas que dão certo. E aí ele fala ali que por causa dessa temporada, né, esse início da janela de contratação e tal, gente mandando proposta pra gente contratar a Gerson, não sei quem, a gente contratando o Danilo, o Juninho, né? Esse imbróglio todo que é o começo de temporada, ele não conseguiu ainda ter tempo suficiente para poder estruturar melhor ainda a base, né? Mas a gente sabe que a base tem muito jogador bom, mas que não é só jogador bom que serve. Tem muita coisa ali entre isso, né? Dentro disso. Então tem muita coisa ali para ele mexer. E mais abaixo aqui, ó, ele também fala, ó, o cara pergunta: quando chegou ao clube, você disse que a formação do Flamengo devia voltar às origens do futebol brasileiro. Pode explicar melhor essa ideia? Aí ele, antes os europeus vinham até o Brasil buscar jogadores talentosos, técnicos com capacidade de desequilíbrio. Nunca fomos atrás de atletas apenas fortes fisicamente, aqui eu acho que ele até falou um pouquinho, né? Ou taticamente evoluídos. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, criou-se a ideia de que o futebol europeu queria jogadores mais físicos e táticos. Com isso, muitos clubes brasileiros começaram a formar atletas com esse perfil. A gente vê aí, né, o Endrick, né, bem forte e tal, alguns mais táticos. O Vinícius Júnior não foi tão forte e tal, mas o Paquetá já estava mais fortinho também quando foi do Flamengo e tal. Mas é isso. E aí, mais tático do que realmente aquele negócio de driblar, né, da correria e tal. E aí, com isso, muitos clubes brasileiros começaram a formar atletas com esse perfil. Perderam um pouco a essência do jogador brasileiro, e isso é um grande erro. Se os clubes europeus quisessem apenas jogadores físicos e intensos,
poderiam encontrá-los lá na Noruega muito mais baratos do que no Brasil. O diferencial sempre foi o talento e a criatividade do futebol brasileiro, mas essa essência do futebol brasileiro tem vindo a se perder. Esse processo teve um impacto nas seleções jovens e talvez até na principal. Se olharmos para as gerações anteriores, como as de 99, 2001, 2002, havia muito mais talento evidente. Eu mesmo busquei jogadores dessa safra com o Shakhtar, como Vinícius Júnior e Rodrigo. Hoje olhamos para os mesmos escalões e não vemos a mesma quantidade de talentos diferenciados. Cara, tá aí. Essa daqui então é mais impactante ainda do que a primeira. A primeira, a gente já vê que ele tem ali as mudanças e tal, mas ele fala aqui sempre muito forte nisso. A gente perdeu realmente esse brilho que tem em cada jogador. Quando a gente para ver hoje a seleção brasileira, vamos pegar só a principal. Quem que é o destaque? E nem tem jogado, mas quem que é o destaque? Neymar. Né? Ele é o cara, realmente. Ele é o cara, até mesmo o Vinícius Júnior, que também joga muito, o Rodrigo joga muito. Os jogadores da seleção brasileira jogam muito, mas não são aqueles destaques, né? Que individualmente você vê, caraca, aquele dali é brabo, é craque, é lenda. Você não para assim pra ver tanto. Um ou outro ali tem esse potencial, mas não são ainda tudo aquilo que a gente quer ver, né? Principalmente na seleção brasileira. Então, ele fala muito isso, né? Perdemos um pouco disso, que se você olhar para trás, de 11 do time que joga, 10 eram estrelas, 9, sei lá, ou todos eram craques. Então, isso realmente muda muita coisa. Mudou muita coisa justamente por causa, de dinheiro, querer vender lá para fora, né? Então, o que eles estão querendo? É isso que eles estão querendo? Então, vamos fazer isso. Então, pronto, fez isso. E aí acaba perdendo esse talento todo que tem o brasileiro, né? O jogador brasileiro. E tomara que ele consiga resgatar isso no Flamengo. Nos outros times, os outros que corram atrás, mas no Flamengo é o importante. E é o que ele vai fazer ali, né? E cara, bem interessante isso aí que ele falou, né? Então, vai comentando aí o que você achou também desses trechos da entrevista, né? Do que eu li aqui pra vocês também, beleza? Vai deixando aí seus comentários para eu poder saber a opinião de vocês sobre esse trabalho na formação de base do Flamengo. Tranquilo? Deixa seu like, se inscreve no canal pra gente chegar logo aos 10k de inscritos. E lembrando que essa semana ainda vai ter coisa nova aqui no canal, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.